Olá, me chamo José Henrique, acadêmico de enfermagem do terceiro período. Juntamente com meus colegas Douglas Silva, Maria Lúcia e Érica Nathalie, iremos abordar o sistema reprodutor masculino do ponto de vista embriológico, da disciplina de embriologia, que tem como orientador Ebenezer de Mello. Olá, eu sou o Douglas e, como já foi citado no início do vídeo, vamos dar continuidade ao desenvolvimento do sistema reprodutor masculino. E uma relação muito importante do sistema reprodutor masculino é com o sistema urogenital. E o sistema urogenital ele é dividido funcionalmente em duas partes: o sistema urinário e o sistema genital, que estão discretamente ligados, sobretudo durante os primeiros estágios do desenvolvimento embrionário. O sistema urogenital ele se desenvolve a partir do mesênquima intermediário, que é um tecido conjuntivo embrionário primitivo constituído por células mesenquimais. Ele é derivado da parede dorsal do corpo do embrião. E o mesênquima ele é principalmente responsável pela formação dos rins e da genitália interna e seus ductos. Sou José Henrique e irei abordar um pouco aqui sobre o desenvolvimento do sistema genital. Então, pessoal, de acordo com o texto da imagem, ela aborda o desenvolvimento do sistema genital, destacando os seguintes pontos principais, que é a determinação do sexo. O sexo de um embrião ele é determinado no momento da fertilização, dependendo do tipo de espermatozoide que fertiliza o óvulo. Se o espermatozoide carrega um cromossomo X, o embrião será geneticamente feminino, XX. Se carrega um cromossomo Y, o embrião será geneticamente masculino, XY. Também, em relação à imagem, sobre o texto da imagem, podemos destacar o desenvolvimento inicial. Até a 7ª semana de desenvolvimento, as características morfológicas dos sistemas genitais masculino e feminino são indistinguíveis, ou seja, não dá para saber se é masculino ou feminino. Durante este período inicial, os embriões têm um estágio diferenciado em termos de desenvolvimento genital, com estruturas básicas que podem se diferenciar em órgãos sexuais masculinos e femininos. Sou José Henrique e irei falar sobre o desenvolvimento das gônadas. As gônadas, que são os testículos ou ovários, são os órgãos que produzem as células sexuais, espermatozoides ou oócitos. As gônadas derivam de 3 fontes: mesotélio, que é o epitélio mesodérmico, que reveste a parede posterior do abdômen; mesênquima subjacente, que é o tecido conjuntivo embrionário; células germinativas primitivas, que são as primeiras células sexuais indiferenciadas; gônadas indiferenciadas bipotenciais. Em seguida, agora eu irei mostrar um seguinte esquema. Certo, como eu havia falado, as gônadas são os órgãos responsáveis pela produção de gametas e hormônios sexuais. O desenvolvimento das gônadas é um processo complexo que ocorre durante o desenvolvimento embrionário. Observamos nessa figura, na figura A, mostra um embrião em estágio inicial, que é nesta imagem aqui, com estruturas importantes para o desenvolvimento das gônadas, como o mesonéfron, que é essa parte aqui, o broto unetérico, que é essa parte aqui, onde eu estou apontando aqui no slide, e a vesícula umbilical, que é aqui. No início, as gônadas indiferenciadas, que são primórdio gonadal, possuem potencial para se desenvolver em testículos ou ovários. Dando continuidade em relação à formação das células germinativas primordiais, que é em relação a essa figura B. As células germinativas primordiais elas migram da vesícula umbilical para o primórdio gonadal. Essas células são essenciais para a formação das futuras células reprodutivas, que são os espermatozoides ou
óvulos, mas em relação ao que estamos falando, né? Em relação aos espermatozoides. Em relação à figura D, que é essa daqui que estou apontando, o desenvolvimento dos testículos envolve a formação dos túbulos mesonéfricos e a medula testicular. As células de Sertoli, derivadas da crista gonadal, desempenham um papel crucial na sustentação e nutrição das células germinativas. Então, o gene SRY, localizado no cromossomo Y, é o principal determinante para a diferenciação das gônadas em testículos. A expressão do SRY leva à formação de células de Sertoli e, subsequentemente, células de Leydig, que produzem testosterona. Então, para concluir sobre o desenvolvimento das gônadas, o desenvolvimento das gônadas masculinas é um processo regulado por uma complexa interação de genes e hormônios. A compreensão desse processo ela é fundamental para a identificação e tratamento de desordens do desenvolvimento sexual. Meu nome é Maria Lúcia, eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento dos ductos genitais. Durante a quinta e a sexta semana, o sistema genital está em estado indiferenciado e 2 pares de ductos genitais estão presentes. Os ductos mesonéfricos desempenham uma parte importante no desenvolvimento do sistema genital masculino e os ductos paramesonéfricos, que têm um papel predominante no desenvolvimento do sistema genital feminino. A figura A representa o diafragma da vista anterior da parede posterior do abdômen de um embrião de 7 semanas, mostrando 2 pares de ductos genitais presentes durante o estágio indiferenciado do desenvolvimento sexual. Na figura B, mostra a vista lateral de um feto de 9 semanas, mostrando o tubérculo sinusal na parede posterior do seio urogenital. O tubérculo torna-se o ímen nas mulheres e o colículo seminal nos homens. O colículo é uma parte elevada da crista uretral, na parte posterior da parte prostática da uretra. Após o desenvolvimento dos ductos genitais, partimos agora para o desenvolvimento dos ductos e das glândulas genitais masculinas. Os testículos fetais, eles produzem hormônios, no caso a testosterona, e o hormônio antimileriano. O hormônio antimileriano, ele começa a ser produzido a partir da sexta à sétima semana pelas células de Sertoli. As células intersticiais também começam a produzir a testosterona na 8ª semana. A testosterona, ela estimula os ductos mesonéfricos a formarem os ductos genitais masculinos, enquanto o hormônio antimileriano, ele causa a regressão dos ductos paramesonéfricos quando a testosterona ela estimula os ductos mesonéfricos a formarem os ductos genitais masculinos, enquanto o hormônio antimileriano ele causa a regressão dos ductos paramesonéfricos. E sob a influência da testosterona produzida pelos testículos, a parte proximal de cada ducto mesonéfrico se torna altamente retorcida para formar o epidídimo. E à medida que o mesonéfro degenera, alguns túbulos mesonéfricos persistem e são transformados nos ductos eferentes. Esses canais abrem-se no ducto do epidídimo. E distalmente ao epidídimo, o ducto mesonéfrico. E à medida em que o mesonéfro se degenera, alguns túbulos mesonéfricos eles persistem e se transformam nos ductos eferentes. E esses canais eles se abrem no ducto do epidídimo. E distalmente ao epidídimo,
o ducto mesonéfrico ele adquire um revestimento espesso de músculo liso e torna-se o ducto eferente. Em seguida, falar um pouco das glândulas mais importantes do sistema reprodutor, que são as glândulas seminais, a próstata e as glândulas bulbouretrais. As glândulas seminais, elas são protuberâncias laterais da extremidade caudal de cada ducto mesonéfrico. As glândulas seminais, elas são protuberâncias laterais da extremidade caudal de cada ducto mesonéfrico. Elas produzem uma secreção que constitui a maior parte do líquido do sêmen e nutre os espermatozoides. A parte do ducto mesonéfrico entre o ducto dessa glândula e a uretra, elas se fundem e tornam o ducto ejaculatório. Já a próstata são múltiplas protuberâncias ou evaginações endodérmicas que surgem da parte prostática da uretra e crescem no mesênquima circundante. O epitélio glandular da próstata ele se diferencia dessas células endodérmicas e o mesênquima associado ele se diferencia em um estroma denso e no músculo liso da próstata. Os genes ROX eles controlam o desenvolvimento da próstata e das glândulas seminais. E também as secreções da próstata elas contribuem para o sêmen. E as glândulas bulbouretrais elas são glândulas do tamanho de uma ervilha que elas se desenvolvem de protuberâncias pareadas derivadas da parte esponjosa da uretra. E as fibras musculares lisas e o estroma se diferenciam do mesênquima adjacente. E também as secreções dessas glândulas contribuem para a nutrição do sêmen, ou seja, a nutrição dos espermatozoides. Eu sou a Érica. Bom, até a 7ª semana, a genitália externa é semelhante em ambos os sexos. Características sexuais distintas começam a aparecer durante a 9ª semana, mas a genitália externa não está totalmente diferenciada até a 12ª semana. No início da 4ª semana, o mesênquima em proliferação produz o tubérculo genital, em ambos os sexos, na extremidade cranial da membrana cloacal. As protuberâncias labioescrotais e as pregas urogenitais logo se desenvolvem em cada lado da membrana cloacal. O tubérculo genital alonga-se para formar o falo primitivo, que dará origem ao pênis. Então, sobre o desenvolvimento da genitália externa masculina, durante sua fase indiferenciada, é induzida pela testosterona, produzida pelas células intersticiais dos testículos fetais. O falo primitivo aumenta e alonga-se para formar o pênis. Uma placa uretral forma-se ao lado ventral do falo primitivo. A placa uretral canaliza-se em direção proximal para distal e abre para formar o sulco uretral. Esse sulco é delimitado pelas pregas uretrais que formam as paredes laterais. Esse sulco é revestido pela proliferação de células endodérmicas da placa uretral, que se estende pela porção fálica do seio urogenital. Sob a influência dos andrógenos, as pregas uretrais unem-se umas às outras na direção proximal para distal, ao longo da superfície ventral do pênis, para formar as partes esponjosas da uretra. Essa fusão ocorre em 3 camadas: o epitélio das sobras, que forma a uretra, o estroma, formando a parte esponjosa, e o ectoderma superficial, formando o rabo do pênis, e envolve a parte esponjosa da uretra dentro do pênis. Na ponta da glande, o crescimento endodérmico interno forma o cordão ectodérmico celular, que cresce em direção à raiz do pênis para encontrar a parte esponjosa da uretra. Conforme esse cordão se canaliza, seu lome une-se à parte esponjosa previamente formada. Essa junção completa a parte terminal da uretra e move-se o ósseo externo da uretra para a ponta da glande.
Durante a 12ª semana, ocorre o crescimento circular interno do ectoderma, na periferia da glande. Quando esse crescimento interno se rompe, ele forma um prepúcio, uma dobra de cobertura de pele. O corpo cavernoso do pênis e o corpo esponjoso do pênis desenvolvem-se a partir do mesênquima do falo. As duas protuberâncias labioescrotais crescem em uma direção à outra e unem-se para formar o escroto. A linha de fusão dessas dobras é claramente visível. Na imagem do desenvolvimento da genitália externa, o primeiro representa o estágio indiferenciado de um feto masculino com cerca de 7 semanas. O número 1 representa o desenvolvimento da glande do pênis com um cordão ectodérmico. O número 2 representa o suco uretral contínuo do suco urogenital. O terceiro mostra a prega uretrais. O quarto, a protuberância labioescrotal. Já a imagem B é o desenvolvimento de um feto feminino e a imagem C mostra o desenvolvimento de um feto masculino com cerca de 10 semanas. O desenvolvimento dos canais inguinais formam trajetos para os testículos descerem da parede posterior do abdômen através de uma parede anterior do abdômen até o escroto. Os canais inguinais desenvolvem-se em ambos os sexos devido ao estágio morfologicamente indiferenciado do desenvolvimento sexual. Por meio de uma série de condensações de mesênquima, há o desenvolvimento de uma estrutura de tecido conjuntivo, o gubernáculo, de cada lado do abdômen a partir do polo caudal da gônada. O gubernáculo passa obliquamente através da parede abdominal anterior em desenvolvimento no local do futuro canal inguinal e está associado cranialmente ao mesênquima do mesonéfro. Meu nome é Maria Lúcia e eu vou dar continuidade falando sobre o deslocamento dos testículos, que também é conhecido como deiscência testicular. Ele é um processo complexo que ocorre durante o desenvolvimento fetal, e ele está associado ao alargamento dos testículos e à atrofia do mesonéfrio, que são os rins mesonéfricos, que permite que os testículos se movam para baixo ao longo da parede posterior do abdômen. A atrofia dos ductos paramesonéfricos induzidas pela IMS, substância antimuleriana, que permite com que os testículos se movam através do abdômen para os anéis inguinais profundos. Ele também está associado ao aumento do processo vaginal, que orienta os testículos através do canal inguinal para o escroto. E por último, ao aumento da pressão intraabdominal, que também contribui para o deslocamento dos testículos. E por volta da 26ª semana de gestação, os testículos geralmente já desceram desde a região lombar superior até a parede posterior do abdômen, para os anéis inguinais profundos. Essa mudança de posição ocorre à medida em que a pelve fetal aumenta e o corpo do embrião se alonga. O deslocamento transabdominal dos testículos é, em grande parte, um movimento relativo, que resulta do crescimento da parte superior do abdômen para longe da futura região pélvica. A descida dos testículos através dos canais inguinais até o escroto é controlada pelos androgênios, como por exemplo o testosterona, produzido pelos testículos do feto. O gubernáculo, uma estrutura que ajuda a guiar o testículo, forma o caminho através da parede anterior do abdômen. Na imagem apresentada, a figura B e C, elas são cortes semelhantes, com aproximadamente 28 semanas, mostrando o processo vaginal e o testículo, começando a passar pelo canal inguinal. Na figura D,
O processo vaginal foi cortado no lado esquerdo para mostrar o testículo e o ducto diferente, que dá para identificar o testículo, o escroto. Na figura C, dá para identificar o processo vaginal, o gubernáculo. E voltando na figura B, a figura B, ela é um corte de aproximadamente 28 semanas e já dá para identificar o processo vaginal, os testículos e o gubernáculo. E para finalizar, a gente optou pela apresentação de alguns casos clínicos. E o primeiro caso clínico é a hipospádia. A hipospádia é o defeito mais comum do pênis. E a hipospádia ela existe de 4 tipos principais. A hipospádia glandular, que é o tipo mais comum, a hipospádia peniana, a hipospádia penoscrotal e a hipospádia perineal. E 1 em cada 125 recém-nascidos do sexo masculino, o ósseo externo da uretra está na superfície ventral da glande, ou seja, ele está na superfície anterior da glande ou então na superfície anterior do corpo do pênis. No caso, essa malformação, onde o ósseo externo da uretra está na superfície anterior da glande, acontece na hipospádia glandular. E o outro caso, que o ósseo externo da uretra está na superfície anterior do corpo do pênis, acontece com frequência na hipospádia peniana. Normalmente, o pênis ele é subdesenvolvido e curvado ventralmente. A hipospádia glandular e a hipospádia peniana, elas constituem aproximadamente 80% de todos os casos de hipospádia em recém-nascidos. Na hipospádia penoscrotal, o ósseo da uretra ele se localiza na junção do pênis com o escroto. Já na hipospádia perineal, as pregas lábio-escrotais, elas não se unem, elas ficam separadas e o ósseo externo da uretra ele fica localizado entre as metades não fusionadas do escroto. Como a genitália externa, nesse caso grave de hipospádia, é ambígua, as pessoas com hipospádia perineal e também as que desenvolvem criptorquidia, que é o caso que os testículos não descem, são diagnosticadas muitas vezes erradas com digenesia gonadal, que no caso é o cariótipo 46, que é o caso da multiplicação de um dos cromossomos, o X e o Y. E quais são os fatores que influenciam a hipospádia? A hipospádia ela resulta da produção inadequada dos andrógenos pelos testículos fetais ou também dos locais inadequados dos receptores para os hormônios. Mais provavelmente, há também o envolvimento, na verdade, de fatores genéticos e também ambientais. Tem sido muito sugerido que a expressão dos genes relacionados à testosterona são afetados. Esses defeitos, eles resultam na falha da canalização do cordão ectodérmico na glande, ou também falha na fusão das pregas uretrais, e como consequência, há uma formação incompleta da parte esponjosa da uretra. E o segundo caso clínico é chamado de criptorquidia. A criptorquidia ela é o defeito mais comum em neonatos, ou seja, recém-nascidos. E a criptorquidia ela afeta cerca de 30% dos meninos prematuros e em 3 a 5% dos meninos a termo. Isso reflete o fato de que os testículos começam a descer para o escroto
no final do segundo trimestre de gestação. E a criptorquidia, ela pode ser unilateral ou então bilateral. Ou seja, a unilateral é quando só apenas um testículo vai descer para o saco escrotal. E a bilateral é quando nenhum dos testículos realiza a descida para o saco escrotal. E os testículos, eles podem ficar localizados na cavidade abdominal ou então em qualquer lugar ao longo do caminho habitual da descida. Mas geralmente eles ficam no canal inguinal. A causa da maioria dos casos de criptorquidia, ela é desconhecida. No entanto, a deficiência de produção de andrógeno pelos testículos fetais é um fator muito importante que favorece nos casos de criptorquidia. E na maioria dos casos, os testículos que não desceram descem até o escroto até o fim do primeiro ano de vida. Mas se ambos os testículos permanecerem dentro ou bem próximo dessa cavidade abdominal, eles não vão amadurecer e é muito comum que na idade adulta o indivíduo se torne estéril. E também, se a criptorquidia não for corrigida, esses meninos têm um risco significativamente maior de desenvolverem tumores também de células germinativas, e especialmente nos casos de criptorquidia abdominal. Eles são mais propensos a desenvolverem tumores e essas células se tornarem cancerígenas. Os testículos que não desceram geralmente são histologicamente normais ao nascimento, mas as falhas de desenvolvimento e atrofia, elas são detectáveis até o final do primeiro ano de vida.